aí pessoal, aqui é Anônimo11 transmitindo numa frequência anônima. Se você não viu meus outros vídeos, não perdeu nada, mas é claro que isso aqui também não vai ter graça. Se vocês estão aqui, devem estar curiosos para saber qual é a teoria anônima de hoje. E devem estar curiosos porque eu não coloquei o nome aí. Bom, dessa vez não foi uma teoria criada pelos comentários, e sim uma teoria que eu e um amigo andamos bolando há alguns anos e nunca tivemos a oportunidade de divulgar. Até porque sempre tem gente copiando, né? Então não adianta escrever por aí porque alguém vai roubar. Então, aproveitando que estou começando o novo canal, cheio de gente me mandando mensagem agora, pelo amor de Deus. Bom, eu vou fazer aqui a teoria de dragões pilotos de Berk, dragões defensores de Berk, como treinar o seu 1 e como treinar o seu dragão 2. Começando aqui a mais nova aquisição, a teoria. Não é só uma teoria, é uma história. Porque Banguela é o último Fúria da Noite? Muitos dizem, ele é o último Fúria da Noite de Berk, mas como podemos ver no segundo filme, já foi para milhares de lugares, milhares de ilhas, aumentou 10 mil vezes aquele mapa lá, e ele nunca encontrou um Fúria da Noite, fora que muita gente de fora afirma que nunca viram Fúria da Noite na vida, só histórias e rumores. Muita gente deve estar dizendo, foram os vikings que mataram os Fúrias da Noite. Não foram, porque se tivesse matado pelo menos um Fúria da Noite, teriam estudado o corpo dele, teriam até uma cabeça empalhada, e ele estaria desenhado no livro dos vikings lá, que eu esqueci o nome. Nesse livro tem todos os tipos de dragões, porque eles mataram os dragões, eles puderam estudar os dragões e escreveram naquele livro. Porém, nunca estudaram Fúria da Noite, tanto morto quanto vivo, porque nunca chegaram perto o suficiente para provar. Então, nunca mataram um Fúria da Noite, o que significa que os vikings nunca chegaram perto de matar um deles. Como foi dito em alguns episódios de dragões, pilotos e defensores de Berk, podemos ver que os Fúrias da Noite são territoriais, o que significa que eles têm uma ilha só deles. Talvez isso seja mentira, mas o fato de serem territoriais prova o porquê que o Banguela não estava convivendo com outros dragões, e sim estava sozinho, se escondendo de todos, tanto que ele nem gostava do Soluço no começo. Então, aqui vai a teoria e história. Como nós podemos ver, muitos dragões poderiam entrar em extinção se as ilhas começassem a afundar ou a desaparecer. Como a Astrid falou no episódio em que as ilhas estavam desaparecendo. Ela disse, se as ilhas continuarem afundando, muitos dragões entrarão em espécie de extinção. O que significa que é possível que a Ilha dos Fúrias da Noite tenha afundado. E vocês me perguntam por quê? Em muitos episódios podemos ver um dragão chamado Suspiro da Morte, um dragão que cava embaixo da terra e ataca de noite, pois ele é sensível à luz forte. Então, gente, como vocês já sabem, quem já viu esse dragão pode comprovar perfeitamente que essa espécie é muito inimigo do Banguela. O Banguela até tem um inimigo mortal que é da espécie do Suspiro da Morte. Mas por que ele odeia só um dragão? A gente sabe que ele odeia a espécie inteira. Ele não odeia só um, ele odeia vários. Por que ele odeia vários se os outros eram filhotes? Não faz sentido. Eu vou dizer aqui por que ele odeia. Muito simples. Muitos Suspiros da Morte conseguiram chegar à ilha dos Fúrias da Noite. Os Suspiros da Morte começaram a cavar a ilha. Mesmo que os Fúrias da Noite fossem atentos e conseguissem revidar, não conseguiram impedir que a ilha afundasse. No afundamento da ilha, muitos dragões ficaram para lutar e acabaram morrendo na briga. Outros conseguiram fugir para outras ilhas, porém não conseguiram ficar lá por muito tempo. Porque como a gente sabe, pelo fato de serem territoriais, eles são selvagens e puxam muita briga, o que significa que aos poucos eles foram se extinguindo. Porém, vocês devem estar se perguntando, se isso aí é verdade, por que o Banguela não ficou extinto? Por quê, gente? É muito simples. A gente sabe que ele, o Soluço, tem a mesma idade, o que significa que se isso aconteceu há muito tempo, Banguela era apenas um filhote. Não tinha idade para lutar, nem para aprender os costumes de sua espécie. O que significa que o que ele aprendeu foi o básico. Então, quando ele era um filhote, era muito fácil se esconder em qualquer ilha. E por ser um filhote, não poderia lutar ou simplesmente se bancar o territorial. Ele só fica territorial quando chega a uma certa idade que está pronto para defender seu território. Como ele nunca cresceu numa ilha e teve que tentar sobreviver em outras, ele nunca ficou num lugar só, o que
É bem difícil para ele ser territorial, mas isso faz com que ele queira ficar sozinho. Isso explicaria porque ele tem uma rivalidade com a espécie dos Suspiros da Morte, porque eles afundaram a sua ilha e extinguiram a sua espécie, fazendo com que Banguela fosse o único dragão daquela região. Se essa minha teoria estiver certa, e no filme Como Treinar o Seu Dragão 3, eles possam juntar a série com o filme, poderemos ver essa história sendo contada por alguém que entende melhor os Fúrias da Noite do que o próprio Soluço. E quem sabe assim poderemos ver outros Fúrias da Noite que também conseguiram sobreviver. Vocês vão ficar aí de lero-lero dizendo como é que outros sobreviveram se muitos morreram na guerra. Simples, se Banguela sobreviveu porque era um filhote e conseguiu se salvar, obviamente outros filhotes conseguiram fugir. Então é provável que veremos outros Fúrias da Noite nesse filme. Se vocês por acaso estão ouvindo uma barulheira aí, é porque tá tendo uma reforma aqui, então desculpa aí. E é porque muita moto tá passando. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Bom, essa é a minha teoria do porquê Banguela é o último Fúria da Noite. E com certeza poderemos ver isso no filme 3. Minha teoria pode estar errada ou pode estar certa, porque realmente é muito difícil você unir um filme com um desenho, quer dizer, com uma série. Isso aí é realmente bem difícil, até porque se isso fosse o caso, o próprio, qual é o nome dele? O pai do Soluço? Eu esqueci. O próprio pai do Soluço ainda estaria com o seu dragão, mas foi dito numa série que ele teve que deixar o seu dragão e ir embora, ele teve que arranjar outro dragão. Pois é, né, gente? Fazer o que, né? Mas pode ser que eles unam a série, façam uma certa ligação. Até pode ser bem possível e tornaria muito mais interessante, porque daria a você o objetivo de assistir a série e depois assistir o filme, o que deixaria tudo muito mais divertido para crianças, porque se você for um adulto puxa saco, então fazer o que, né? Vai descartar. Essa é a minha teoria do porquê Banguela é o último Fúria da Noite de Berk. Curtem e comentem. A propósito, no próximo vídeo eu vou falar um pouco de Power Rangers, e se a teoria não ficar muito longa, eu vou falar também o que teria acontecido no final de Todo Mundo Odeia o Chris. Porque, pra quem não sabe, muita gente fica se perguntando por que a série acabou tão rápido, por que poderia ter uma continuação melhor, essas coisas. Isso sempre acontece, sempre acaba uma série boa, com uma boa continuação, mas fazer o que, né? Eu vou fazer uma teoria deles, quem sabe, deixem aí nos comentários outras séries, teorias, que eu possa fazer, e eu adoraria lê-los e respondê-los. Eu também gostaria que vocês falam... abaixa um pouquinho.